Eu quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Vamos orar, clamar pela presença do Senhor nesse lugar. Eu creio que o Senhor tem algo muito especial. Senhor Deus, sabemos que Tu estás aqui. Sabemos que a Tua presença é perfeita no nosso meio. O Senhor já está aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor está movendo o nosso coração em direção ao Teu altar. O Senhor está destronando tudo aquilo que está entronizado dentro de nós para que o Senhor tome lugar. E nessa noite, nós queremos dizer que este trono é Teu. O trono do nosso coração é Teu. E de mais ninguém. Não é meu, não é daquilo que eu amo, a não ser do Senhor. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, igreja. Senhor, o meu trono é Teu. O trono do meu coração tem um dono somente. E esse dono é o Senhor. Seja entronizado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu creio que a palavra de hoje é justamente a respeito disso. Domingo passado nós falamos sobre estarmos destronando o nosso ego, bem especificamente. Falamos a respeito de perdão, falamos a respeito de reconciliação. Alguns saíram daqui com algumas tarefas, algumas missões impossíveis. E ao longo da semana eu fui ouvindo testemunhos incríveis. Tem alguém para dar um testemunho aqui de 30 segundos, bem rapidamente? Levanta a mão aí onde você está, eu levo o microfone até você. Tem alguém para dar um testemunho, algum corajoso, corajosa, para dar um testemunho ao longo dessa semana? Não? Eu sei de vários, mas eu não vou te constranger, então se você não quer, amém. Amém, tá bom, tá bom, tá bom. Em nome de Jesus, depois dessa mensagem de hoje, você vai ser outra pessoa. Amém? Isso aí. Glória a Deus. Amados, eu creio que nós estamos vivendo uma época onde há muitos heróis fictícios e poucos heróis verdadeiros. Estamos vivendo uma época onde se satisfaz assistir a superproduções hollywoodianas na TV. E quanto mais superproduzido é o filme, mais acuado a humanidade está se tornando. Nós ouvíamos histórias de homens valentes e homens poderosos, homens que faziam coisas inconformados com situações. E o que hoje nós menos encontramos por aí é esse tipo de gente. São pessoas mais acuadas, pessoas mais retrógradas, pessoas mais amortecidas. E a palavra de hoje vem de encontro a essa realidade e a necessidade de um avivamento que o Senhor quer gerar no meio de nós. Tem alguém aqui que gostaria de participar de um avivamento? Tem alguém aqui que já participou de um avivamento? Eu me lembro que eu participei de duas situações distintas que marcaram a minha vida. Uma época onde eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez para fazer intercâmbio, eu estava em uma igreja e a igreja toda resolveu pegar uma van e subir para o Canadá para ir para uma igreja lá em Toronto, onde estava acontecendo um avivamento. Não sei se você já ouviu falar de um avivamento, de ministrações que eram chamadas de Catch the Fire. E eu fui para lá com toda essa igreja.
E eu pude vislumbrar um povo quebrantado, jogado no chão aos pés do Senhor, vivendo justamente o que a pastora estava falando aqui, de pessoas no altar, fazendo de onde estavam, construindo um altar na presença de Deus. E aquilo marcou a minha vida. Eu me lembro que naquele dia algo aconteceu dentro de mim, algo mudou o meu coração, a minha forma de ver, a minha forma de entender, a minha forma de estar na presença do Senhor. E me mudou de um jeito que eu nunca mais consegui ser o mesmo. E aí depois eu tive uma outra experiência. Eu fui em uma outra igreja no sul dos Estados Unidos, em um lugar chamado Brownsville, que era uma igreja que havia vivido um avivamento muito parecido com aquele que eu tinha visto no Canadá, só que há muitos anos atrás. E eu fui com uma expectativa naquele lugar, porque eu já tinha ouvido falar a respeito das histórias. Se você estuda a história da igreja, você vai estudar a respeito daquela igreja. E eu fui numa expectativa, e quando eu cheguei lá, eu vi uma igreja velha, vazia, e um pastor gastando metade do tempo de sua mensagem para esclarecer para o povo a respeito das dívidas que a igreja tinha contraído financeiras. Eu pude experimentar duas coisas completamente diferentes. Eu experimentei o lugar, uma igreja que estava no meio do seu avivamento, e eu experimentei também uma igreja que já havia tido um avivamento, tempo havia se passado e tudo já tinha ficado velho. E eu creio que aqui nessa noite tem pessoas nessas duas situações. Tem pessoas que estão vivendo um avivamento como nunca viveram antes. Pessoas que estão tomando passos, caminhando de um jeito, com uma autoridade espiritual que nunca haviam tido antes. Mas eu sei também, porque eu sou o teu pastor, que tem gente aqui que já viveu um dia um avivamento. E se você fosse um prédio, talvez você seria essa segunda experiência que eu tive em Brownsville, onde eu iria conversar contigo e você contaria a respeito de coisas que você viveu, com um certo saudosismo, com um brilhar no olhar, mas só de lembrar, só das experiências que se passaram. E eu estou aqui para te dizer nessa noite que o melhor que você tem para viver na tua vida ainda não chegou. Eu estou aqui para te dizer nessa noite que os planos do Senhor para você não chegaram nem no início de serem cumpridos. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Se você chegou aqui amortecido, você vai sair daqui mais vivo do que bebê recém-nascido. Nem que você tenha que chorar um pouquinho. Aleluia, Jesus. Eu quero te convidar, amado, a abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 20. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20, até... não sei ainda. Eu quero te convidar a ficar de pé quando você encontrar. Ei, Jesus. Oh, Deus. Está escrito assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha.
porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse Elias ao profeta de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-lhe e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-los sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Aleluia. Pode se sentar, meu amado. O Senhor quer mexer em você nessa noite de um jeito diferente. Diz para a pessoa que está do seu lado assim, deixa Deus mexer em você. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo trabalhar em você nessa noite, amado. Tenha altas expectativas a respeito daquilo que Deus quer fazer em você nessa noite. Sabe, tem mensagens que eu preparo, e eu venho aqui e eu ensino. Tem mensagens que eu preparo e parece que não cabe dentro de mim, e eu sei que hoje está sendo assim. Eu tava sexta-feira querendo que fosse domingo, para poder estar aqui para pregar. Deus é bom. Deus é bom. Esse texto ele vem de encontro a um momento onde o reino de Israel estava separado com o reino do norte e o reino do sul. E esse texto, esse episódio, essa história, ele acontece no reino do norte, onde Acabe era o rei,
casado com Jezabel. Quando Acabe, hebreu, se casou com Jezabel, que não fazia parte de nenhuma das tribos, a ira do Senhor se acendeu sobre aquele reinado. E Deus então chamou o profeta da época, que era o profeta Elias, e disse: vai lá falar para Acabe que não vai mais chover. E aí Elias vai lá e diz que não mais vai chover. E com isso ele compra uma briga com Acabe, e essa briga se estende por 3 anos, porque não chove mais. E é interessante porque justamente o Deus de Jezabel, que era Baal, era o Deus da chuva. E por 3 anos não chove, ele não consegue provar para ninguém que ele é Deus. Jezabel fica mais irada a cada dia, ao ponto de sair matando todos os profetas do Senhor. E Elias, como ele narra aqui nesse momento, é o único que sobra. E o Senhor, no momento, depois de 3 anos, diz para Elias: olha, vai falar com Acabe, vai dizer para ele que vai chover. E no caminho, então ele se encontra com um homem hebreu. Esse homem vai avisar a Acabe que ele quer se encontrar com ele. Elias e Acabe se encontram, e Elias então lança esse desafio que nós lemos aqui. Um desafio no altar. Um desafio de colocar à prova a veracidade e a existência do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Javé. Só que antes do desafio, conforme o texto, como nós lemos, acontece algo muito peculiar. No versículo 21, o texto diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Elias faz a mesma coisa que Josué fez. Se levanta no meio do povo e desafia o povo a tomar uma posição e a descer do muro. E naquele momento há uma diferença na história, porque quando Josué faz isso, ele está pisando em Canaã, tomando posse da terra que mana leite e mel. E aquele povo que estava com Josué era um povo novo no Senhor, era um povo que estava vivo no Senhor, era um povo que estava crendo em Deus. E o texto diz lá em Josué capítulo 24, no versículo 15, 16, 17, que o povo não pensa 2 vezes, ele responde imediatamente a Josué, dizendo: como nós vamos negar a Deus? Foi Deus quem nos trouxe até aqui, foi Deus que fez os milagres. E eles começam a citar os milagres que Deus havia feito. E amados, aquele povo não havia visto nenhum desses milagres, porque aquele povo que tinha pisado em Canaã era um povo de uma 2ª geração, porque os seus pais não tinham tido fé o suficiente e morreram no meio do caminho. Mas aquele povo que não viu e creu. Alguém se lembra de uma história parecida com essa no Novo Testamento? Tomé. Jesus aparece para os discípulos, por uma infelicidade Tomé não estava ali, e todos creem. E quando Jesus vai embora, já com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado, Tomé chega e eles contam a história para Tomé, e Tomé fala: não, eu não acredito, eu só vou acreditar se eu tocar na marca da sua mão. E aí Jesus chega, aparece de novo e diz: Tomé, toca aqui no meu lado também. E Jesus diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado aquele povo hebreu que pisou em Canaã, não viu as 10 pragas, não viu o mar se abrir, não viu a coluna de fogo, não viu a nuvem de glória, mas creu. Só que agora nós estamos aqui no momento onde Elias desafia novamente o povo hebreu.
O povo de Abraão, Isaac, Jacó, que tinham todas as histórias e viviam experiências sobrenaturais o tempo todo. Só que o versículo 21 diz para nós o seguinte: porém o povo nada lhe respondeu. O povo estava amortecido. O povo não tinha feição. O povo estava inerte. E eu vejo muitos de nós da mesma forma hoje. Apagados. Vivendo uma religiosidade, vivendo uma vida mediana, né? Uma vida mediana, com todo respeito, medíocre. Eu tendo fé para crer que eu vou para o céu, tá bom, vou parar por aqui. Eu aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador e vivendo uma vida mais ou menos ok, tá bom, eu vou parar por aqui. Não, eu indo na igreja, eu participo lá do em casa, eu faço, eu dizimo, tá tudo bem, eu vou parar por aqui. E o Senhor nessa noite quer te acordar. O Senhor nessa noite quer derramar do seu Espírito sobre você. O Senhor nessa noite quer te tirar deste sono. O Senhor nessa noite quer te tirar dessa indiferença. O Senhor nessa noite quer transformar a tua vida. Tem alguém aqui, gente? Eu não sei, mas eu não estou me contendo. Sabe, muitas vezes a gente troca o bom pelo ótimo. Ou o contrário, o ótimo pelo bom. E aí quando a gente chega no ótimo, a gente se esquece do excelente e fica no ótimo. Muitas vezes nós nos esquecemos que caminhar com o Senhor é novidade de vida todos os dias. Não é viver um testemunho do passado. Amém, o testemunho do passado ele serve para edificação, mas ele é miserável se você parar por aí. Era um povo que não estava vivendo experiências com Deus. Era um povo que estava adorando a um outro Deus, Baal. Era um povo que estava desconectado com o Senhor. Era um povo que talvez tomou um caminho que não foi um caminho conduzido pelo Espírito Santo. E sabe o que eu vejo muitas vezes? Nós lemos a palavra de Deus, aprendemos a respeito dos valores e princípios. Aprendemos que não podemos mais roubar, mais matar, mais mentir, mais fofocar, mais adulterar. Aprendemos que não podemos mais fornicar. Aprendemos todas essas coisas porque a palavra nos ensina. Mas pegamos isso e tentamos nos transformar pela força do braço. E sabe o que acontece? Uma hora cansa porque não dá certo. Porque toda obra nas nossas vidas tem um autor, e esse autor é o Espírito Santo. Quando eu e você deixamos o Espírito Santo de lado, meus amados, sabe o que acontece? Nós nos tornamos escribas e fariseus. Nós nos tornamos escribas e fariseus porque nos tornamos mestres da lei. Mas na hora em que chega o momento do desafio, não respondemos nada. Nada. Não respondemos nada. Estamos mortos espiritualmente. E no versículo 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Amados, quando nós lemos isso aqui, nós entendemos que Elias tinha muitos bons argumentos para ficar sentado e não se envolver com essa briga. Eu imagino que Elias passou vendo e sabendo de que todos os seus colegas profetas estavam sendo mortos, assassinados. Imagine o medo que rondava este profeta. O medo a respeito de Jezabel. E nós sabemos que na história lá na frente ele ainda foge de Jezabel, mesmo depois do episódio que nós lemos. Mas o Senhor o chamou.
Se você ver lá no versículo 1 desse capítulo 18, você vai ver que o Senhor o chamou. E eu estou aqui também, nessa noite, para te lembrar que o Senhor te chamou. Eu também estou aqui nessa noite para te lembrar que você recebeu promessas. Eu estou aqui para te lembrar que um dia você sonhou. Eu estou aqui para te lembrar que um dia você creu que você seria o avivalista dessa cidade e região. É com você mesmo que eu estou falando. Um dia você creu nisso. Um dia você buscou o Senhor por isso. Um dia, uma hora não era o suficiente na presença do Senhor, tinha que ser o tempo todo. Mas isso um dia se foi, isso um dia se apagou. Mas o Senhor te chamou. Eu quero te dizer nessa noite que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para fazer isso. Muitos sabem que já foram chamados, muitos receberam promessas, mas hoje estão amortecidos. E aí sabe o que acontece com o amortecido? Ele olha para o altar e fica esperando ele pegar fogo. Não foi isso que aconteceu? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei de profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Aí é que ele faz todo o desafio. E ele diz: o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Tá bom. Totalmente mortos espirituais. Como assim? Eu fico imaginando Davi nesse momento. Vocês estão malucos? Vocês querem desafiar Deus? Vocês querem desafiar Javé? Não foi o que ele fez com Golias? O que vocês estão com essas armaduras aí? Deixa eu pegar essa pedrinha aqui, eu vou resolver esse negócio. Amados, muitos estão esperando um avivamento, mas poucos serão os avivalistas. Muitos estão esperando o altar pegar fogo, mas poucos serão aqueles que irão até o altar e irão desafiar para que o fogo desça. E o Senhor nessa noite quer mudar o teu lugar. Talvez você esteja como um telespectador, mas o Senhor quer fazer de você o avivalista. O Senhor quer levantar você como cabeça e não como cauda. O Senhor quer fazer com que os teus olhos se levantem além das montanhas, de onde te virá o socorro. Tem alguém aqui? Por favor, me prova que eu não estou sozinho. Quando nós invocamos o nome do Senhor, sabe o que Ele faz? Sabe o que Ele faz? Ele responde com fogo. Quando nós clamamos pelo Senhor, sabe o que Ele faz? Ele aparece. Quando nós oramos ao Senhor, Ele responde. Quando nós buscamos ao Senhor, nós o encontramos. Em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, nós conhecemos muito bem este episódio. O dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, fala para a pessoa do seu lado aí, de repente. Ah, amado, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ninguém fica de fora quando o Senhor se move. Ninguém fica de fora. Eu não quero que você fique de fora. O Senhor não quer que você fique de fora. Sabe quem quer que você fique de fora? O capeta desgraçado e a tua cabeça. Muitas vezes você cria argumentos, desculpas, e não, mas é que eu não sou assim. Você não é assim nada. Você, amado, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor pagou um altíssimo preço pela tua vida. Você vale tudo para Ele. Você vale tudo para Ele. E por valer tudo para Ele, Ele falou: eu estou indo, mas eu vou enviar o ajudador. Vocês não vão ficar desamparados não.
Vai ser difícil cumprir as leis, vai ser difícil cumprir os valores e os princípios, mas eu vou mandar um ajudador. E é por isso que eu e você precisamos de um avivamento. É por isso que eu e você precisamos de um altar pegando fogo. É por isso que eu e você precisamos do fogo do Senhor descendo sobre nós. Porque para cumprir as leis do Senhor, só o Espírito Santo em nós. Só o Espírito Santo em nós, não tem jeito. Amado, você pode até tentar. Você pode até tentar tirar férias do teu pecado, daqui a pouco volta. Sim ou não? Você pode até tentar parar de fofocar, pode até tentar parar de falar palavrão, pode até tentar parar de ver pornografia, mas se não for pelo poder do Espírito Santo, você volta. Você volta, porque só o Espírito Santo consegue apagar essa trincheira desgraçada do pecado na tua vida. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E eu e você precisamos deste fogo. Versículo 4 de capítulo 2 de Atos: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amados, aquilo que era espiritual, de repente se materializa. Aquilo que vinha da parte do Senhor, espiritual, se materializa. Porque a vida no Espírito Santo, ela gera frutos visíveis. Gera frutos visíveis no meio de nós. E aí sabe o que acontece? Agrega gente. O povo começa a olhar: o que esse povo aí maluco? Estão bêbados? Não, mas espera aí, está falando a minha língua. E os milagres começam a acontecer. Porque não somos nós, não sou eu, não é você. Olha, nós devemos sim orar constantemente, devemos jejuar constantemente, mas não é pelo muito orar, não é pelo muito jejuar. Não é, porque se fosse não seria obra divina, seria obra humana. Eu e você podemos entregar o nosso corpo para ser queimado, mas se não houver amor, quem é amor? Deus, Deus é amor. Se não houver Deus, não serve de nada. É Deus em nós que consegue transformar as nossas vidas. É Deus em nós. Sabe, e o povo aceitou o desafio. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Um bando de Tomé. Cadê os Pedros? Jesus diz para os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na hora, uma resposta. E Tomé lá: não, eu tenho que colocar as mãos. Sabe o que Jesus diz para Tomé naquele episódio? Eu tenho marcado aqui, eu quero ler para você. Ele diz assim: não sejas incrédulo, mas crente. Diga: não sejas incrédulo, mas crente. O primeiro episódio na palavra de Deus onde a palavra crente aparece é quando Jesus diz a respeito daquele que não viu e creu. Aquele que não viu e creu. E aí Elias então oferece o desafio. O povo aceita. Versículo 25: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus aí, e não lhe metais fogo. E o texto diz para nós que desde a manhã até o meio-dia eles tentaram de tudo. E a única coisa que eles conseguiram foi conhecer o lado cômico de Elias fazendo as piadinhas dele. Naquele momento eu me identifiquei muito com ele. E Elias até falou: olha, talvez ele esteja no banheiro, grita mais alto. E até o meio-dia nada aconteceu. E no versículo 30, e eu preciso ler para você a mensagem, o que o versículo 30 diz para nós. O versículo 30 diz assim: por fim Elias disse ao povo: chega, agora é a minha vez.
E amados, eu quero dizer para você que o Senhor está esperando você e eu dizermos: chega, agora é a minha vez. Esta região toda está esperando eu e você dizermos: chega, agora é a minha vez. Porque esta minha vez, ela não vem carregada de um egoísmo, ela não vem carregada de uma autopromoção, ela não vem carregada de querer se mostrar ou se aparecer, mas ela vem carregada de uma inconformação de que largaram Deus. E essa inconformação precisa alimentar nós precisamos alimentar o nosso coração com essa inconformação. O Espírito Santo precisa alimentar o nosso coração com essa inconformação. Sabe por quê? Porque hoje, dizem por aí que 50% do Brasil é evangélico. Sabia disso? Dos 200 milhões de habitantes brasileiros, 50% é evangélico. E agora você quer ouvir uma outra notícia? Destes 50% que são considerados evangélicos, 50% são desigrejados. 50% já participaram de alguma igreja e hoje não vão em lugar mais nenhum. Então nós precisamos entender que 25% do Brasil é composto de desigrejados. 50 milhões de pessoas. Só isso. Só aqui nessa cidade já tem uma boa quantidade, né? Sabe por quê? Porque os Elias estão escondidos por aí. Ninguém sabe quem é Elias. Ninguém sabe onde está Davi, onde está Elias. Ninguém sabe onde esses heróis estão. Ninguém sabe onde está Abraão. Ninguém sabe. Amados, Elias tem uma figura tão marcante na história que o próprio Cristo cita Elias, dizendo que João Batista era Elias. Elias tem um momento tão marcante na história que Tiago, no livro de Tiago também está lá Elias citado. Elias está citado em vários lugares porque foi um homem que fez história, foi um homem inconformado com aquilo que ele via. Foi um homem que não estava do lado daqueles que estavam sentados esperando o altar pegar fogo, mas foi aquele que foi reconstruir o altar. Porque é justamente o que ele faz. Quando ele diz: chega, agora é minha vez. Chega a falta de definição. Chega a minha fé egoísta. Chega de me conformar com esse mundo. Chega, amados, nós precisamos nos inconformar com essas coisas. Amém? Porque antes da gente afetar a cultura à nossa volta, nós precisamos afetar a cultura que existe dentro de nós. Enquanto a gente não afetar a cultura que há dentro de nós, enquanto não for gerada uma fome, uma sede pelas coisas do Senhor, enquanto a gente não estiver sonhando com as coisas de Deus, enquanto a gente não estiver comendo a palavra de Deus, enquanto a gente não estiver buscando a face de Deus por algo transformador, não adianta a gente querer sair por aí tentando maquiar as coisas. Não adianta. Uma hora vai desmoronar esse prédio, porque não está alicerçado no Espírito Santo, não está alicerçado na obra que Ele precisa começar em nós. Em nós. O que é a esperança da glória? Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E nós precisamos então afetar essa cultura dentro de nós. Nós vemos que existem algumas culturas que precisam gerar dentro de nós, que a palavra de Deus é muito enfática e fala muito a respeito disso. A primeira cultura que precisa ser gerada dentro de nós é a cultura da adoração. João 4:28 diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Romanos 12, versículos de 1 a 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A adoração, ela é um estilo de vida, ela não é um evento.
A adoração, ela não é o momento em que nós ficamos de pé, quando o Edu pede para a gente ficar de pé, ou o Eric, ou quando a gente coloca uma música, mas a adoração é aquilo que brota de dentro do nosso coração quando a gente acorda, quando a gente está tomando café, quando a gente está pensando nas coisas do Senhor. É algo que é de dentro para fora. Ou a pessoa é uma adoradora, ou ela não é uma adoradora. Ela não está em adoração. Não existe estou em adoração. Existe sou adorador ou não sou adorador. Essa é uma cultura que precisa ser gerada de dentro para fora em nós. A segunda cultura é a cultura de jejum e oração. Jesus ensina no Sermão do Monte que os seguidores de Cristo precisam fazer as duas coisas. Em Efésios 6,18, diz lá: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Joel 2,12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Marcos capítulo 9 tem um episódio onde os discípulos de Jesus vão tentar expulsar o demônio de um endemoniado. Eles apanham daquele endemoniado, aí Jesus aparece, expulsa o demônio. Eles perguntam para Jesus: como que o Senhor conseguiu? E ele diz: porque para essa casta precisa jejum e oração. A terceira cultura que precisamos impregnar em nós de dentro para fora é a cultura do avivamento. É essa cultura de nós sermos os avivalistas. Amados, precisamos ser os avivalistas. Olha, não dá para ficar sentado esperando alguém se levantar, não. Não dá. Não dá. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te designou para um avivamento. Na tua casa, onde você trabalha, com os teus amigos, com os teus colegas de igreja. Seja aquele que traz a chama do Senhor para a reunião. Seja aquele que as pessoas estão aqui conversando, brincando, esperando o momento do louvor começar. Você já sai do carro em adoração. Você já sai do carro chorando, quebrantado, porque você começou a tua adoração na tua casa. Na verdade, você não acabou ela. Você está em constante adoração. Sabe, muitas vezes... Acho que está acabando a bateria aqui, ó. Muitas vezes, essas quatro paredes só atrapalham. Muitas vezes o relógio só atrapalha. Porque dá a sensação para nós que é hora disso e é hora daquilo. Mas não é. Não é hora disso, não é hora daquilo, é hora de ser. Ou você é, ou você não é. Você não está. Tem alguém aqui? E quando eu e você começamos a viver nessa realidade, onde não tem tempo, onde não tem hora, onde não tem lugar, onde nós somos e pronto, tudo muda. A forma que você vai falar com a mulher do caixa do Germânia vai mudar. A forma que você vai cumprimentar o teu colega de trabalho vai mudar. O papo que você vai gerar com quem você for conversar vai ser outro. Porque tudo muda, porque você se torna aquilo e pronto. É algo que representa quem você é. Isso é obra do Espírito Santo nas nossas vidas, amados. É obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor nos salvou e Ele nos pediu para que fôssemos batizados nas águas, mas Ele também nos trouxe um batismo no Espírito Santo. E isso não é à toa, não. Isso não é um opcional, não. Isso não é um pneu step que tem no porta-malas do seu carro. Isso é definitivo para a tua vida cristã. É uma questão de vida ou morte espiritual. Ou você é da carne, ou você é do céu. Se não, bem-vindo ao curso de fariseu e escriba. Aí a igreja vai virar uma escola de líderes religiosos. Onde os anos vão se passar, você vai participar do carisma, você vai participar do evento X, do evento Y, do evento Z, e você vai adquirir conhecimento. E esse conhecimento, a Bíblia fala que mata.
Porque a palavra, o logos, mata. O logos não, perdão. O grama mata. Mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Nós precisamos da presença do Senhor nas nossas vidas. É muito mais espiritual do que eu e você pensamos. É muito mais divino do que eu e você achamos. Meu amado e minha amada, não é igreja, não é filosofia. Não é filosofia. Você quer estudar filosofia? Muitos sábios por aí. Muitos sábios. Em Espírito Santo, te frustra. Te frustra porque você adquirir conhecimento. Você vai ficar frustrado porque você não consegue mudar. Agora, quando Deus opera nas nossas vidas, Ele opera por completo. Ele opera no espírito, na alma e no corpo. O espírito é alimentado, convence a alma e o corpo é fruto desse convencimento. É isso que acontece em nós, quando nós nos encontramos com essa colisão da palavra de Deus com a pessoa do Espírito Santo. Quando nós somos colididos com essas duas coisas, esses dois elementos, nós somos transformados para sempre. Para sempre, para sempre. O problema, sabe qual é? É quando nós vamos para um dos dois extremos. É quando a pessoa só quer saber do Espírito. O Espírito está tentando soprar lá e falar, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Não, eu quero os trimelique. Eu quero os trimelique que é bom. Eu vou no próximo evento dos trimelique. Evento Trimelique 34. E aí tem o outro lado, né? O outro extremo. Que é não, a palavra, eu preciso ser um conhecedor. Eu preciso aprender grego, hebraico, aramaico. Jesus falava aramaico, eu preciso aprender. E aí vai orar, e aquela oração. Ó Senhor, Tu dizes em 2 Crônicas 32. Mas precisa haver uma colisão. Precisa haver uma colisão. Precisa haver uma colisão da revelação com o conhecimento. Precisa haver uma colisão da presença do Espírito Santo com o descobrir da palavra. Precisa haver uma colisão do teu devocional com as tuas experiências diárias. Precisa haver uma colisão. E para que essa colisão aconteça, você precisa se levantar e dizer: eu serei um avivalista. Eu serei aquele que vou transformar, porque o Senhor tem acesso através de mim. Estão todos quietos, amordaçados, em silêncio, mas eu serei o Elias. Eu serei aquele que ouvirei do Senhor e cumprirei aquilo que Ele está pedindo de mim. Tem alguém aqui? Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para Ti, Senhor, toda honra e glória. Para Ti, Senhor, para Ti, Jesus, para Ti, Jesus. Amados, Elias chamou o povo todo foi lá para o altar. E no momento certo, e isso é incrível, porque no versículo 36, veja o que está escrito: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias. Primeira coisa que Elias faz é reconstruir um altar já existente. Por quê? Porque Elias tem que reconstruir um altar já existente? Porque eu e você participamos da história de Deus, não é Deus que participa da nossa história. O foco não sou eu, é Deus. Já existe uma história, haverá uma história, eu estou fazendo parte dela. Então Elias reconstrói o altar. Só que ele não só reconstrói o altar, mas ele espera o momento certo para clamar por Deus. O texto diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, porque já havia uma lei, já havia um decreto. Ele não podia ferir a palavra de Deus, ele não podia ferir um costume levítico, porque havia já uma direção. Eu e você precisamos conhecer as direções de Deus. Quando eu e você conhecemos a direção de Deus, nós simplesmente aceitamos ela. A gente não precisa inventar nada. Amado e amada, o cristão não precisa ficar inventando onda não. Já foi inventado.
o autor e consumador, já escreveu tudo o que precisa ser feito. Tem alguém aqui? E Elias, sabendo disso, então, ele simplesmente cumpre com aquilo que o Senhor havia pedido a ele. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Quantos amados nessa noite se levantarão e dirão: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Fiquem sabendo que o Senhor é Deus de São Bento do Sul. Fiquem sabendo que o Senhor é Deus de Rio Negrinho. Fiquem sabendo que o Senhor é Deus de Santa Catarina, é o Deus do Brasil. Fiquem sabendo que o Senhor é o Senhor desse lugar, porque eu me levantarei e provarei, porque eu reconstruirei o altar e pedirei ao Senhor para que desça fogo nesse altar. E sabe qual é a coisa mais linda desse mundo? É que hoje o altar sou eu e você. Hoje o altar sou eu e você. Então quando a gente pede ao Senhor para que desça fogo do céu nesse altar, sabe aonde que vai cair esse fogo? Vai cair em nós. Nós seremos consumidos por esse fogo do Espírito Santo e conseguiremos então refletir a glória do Senhor. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é uma: quem você quer ser? Um povo que parecia um bando de zumbi? Ou você quer se levantar e dizer: eu quero ser o avivalista que Deus está procurando? Essa é a única pergunta que eu tenho para você nessa noite. O Senhor está procurando pessoas que não se contentem em simplesmente dizer o culto foi bom, mas pessoas que não saiam da presença do Senhor até o Senhor transformar, mudar, renovar, restabelecer, restaurar tudo que há dentro de si. Sabe, a hora que a palavra zumbi veio na minha cabeça, eu fui até pesquisar, sabia? Porque a sensação que eu tenho é de que muitas pessoas estão virando um bando de zumbi. E olha que interessante. Eu vou ler a definição de zumbi para você, só para você ver que não é brincadeira. Zumbi é uma criatura cujo estereótipo se define nos livros e na cultura popular como um cadáver reanimado, usualmente de hábitos noturnos, que vive a perambular e agir de forma estranha e instintiva, um morto-vivo, um ser privado de vontade própria, sem personalidade. O diabo quer roubar a tua personalidade. Ele quer roubar a tua autoridade, a tua forma de adorar. Ele quer que você fique quieto, porque agora nós estamos vivendo uma época de ética política. Nós estamos vivendo uma época onde qualquer palavra pode parecer uma agressão. Nós estamos vivendo uma época onde é melhor ficar calado, Nós estamos vivendo uma época onde a gente não tem... São tantas as coisas que não se tem mais definição a respeito de nada. A gente está vivendo uma época de ficarmos aprisionados, amordaçados. Mas eu quero te dizer nessa noite, meus amados, que esta não é a vontade do Senhor para a tua vida. Ele quer usar a tua personalidade, como Ele te criou, como Ele te fez, para que você se levante como esse avivalista, que no meio dessa diversidade que é a igreja, que nós possamos nos levantar e sermos os porta-vozes do Senhor nesse lugar. Então nessa noite, eu quero te convidar a fazer história na tua vida. Quero chamar o pessoal... Não, tá bom, desculpa. Nessa noite, o Senhor quer saber de que lado você está.
Você vai ser o telespectador. Tudo bem. Pode ser que a hora que o altar começar a pegar fogo, você acorde. Pode ser. Pode ser porque assim que o fogo desceu do céu e consumiu a oferta de Elias, né? O povo todo virou macho, né? O povo, não, agora a gente vai pegar esses profetas safados. Na boa, né? Perderam o momento de agradar o coração de Deus. A hora que o altar está pegando fogo, aí vem a multidão, né? Aí vem a multidão. A hora que o altar está pegando fogo, né? Todo mundo quer ver o que está acontecendo. Olha lá, rapaz, olha, tá pegando fogo na água. Na água, 3 vezes jogou água lá, tá pegando fogo, tá lambendo a água. Curiosos, joio, multidão. Jesus não estava nem aí com a multidão, ele estava atrás de discípulo. Ele estava atrás daqueles que podiam falar a verdade e eles não virariam as costas. Ele estava atrás daqueles que ele podia mexer na estrutura da vida e eles simplesmente agradeceriam. Ele estava atrás daqueles que iriam viver na intensidade do Evangelho de Jesus. A multidão, a hora que vinha a multidão, ele dava umas chababadas, o povo já saía correndo. Jesus não vivia uma autopromoção, não, amados. O Evangelho não é uma autopromoção. Mas o Evangelho é uma vida de milagres. O Evangelho é uma vida de sobrenatural. E nós devemos sim nos perguntar, se não está havendo sobrenatural no meio de nós, por quê? Por quê? Por que não está havendo sobrenatural no meio de nós? Por que não tem testemunho? Por que ninguém quis levantar e pegar o microfone agora no começo do culto? Por quê? Por quê? Por que ninguém teve coragem? Por que ninguém quis compartilhar uma bênção? De todas as bênçãos que eu ouvi ao longo da semana, parece que as pessoas estão amordaçadas. Não, eu não vou falar. Vai que... Meu amado, olha, se Cristo te libertou, verdadeiramente, somos livres. Mas nós não estamos vivendo essa liberdade. Tem gente, tem cristão, olha, presta atenção no que eu vou te falar. Tem cristão em país perseguido, vivendo numa intensidade muito maior do que a minha e a tua aqui, onde estamos em liberdade. Tem cristãos que conhecem a palavra e têm intimidade com o Espírito Santo em lugares perseguidos, muito maiores do que nós que estamos aqui com toda essa liberdade. Porque é tão barata essa liberdade para nós, não é? Que nós nos acostumamos. Mas o Senhor quer te oferecer mais nessa noite. O Senhor quer derramar sobre você do seu Espírito. O Senhor quer transformar a tua realidade de intimidade com Ele para um nível muito mais profundo. E amados, eu não sei o que vai acontecer aqui nessa noite. Eu sei que a glória do Senhor vai descer sobre nós e nós seremos tocados por Ele em nome de Jesus. Então agora eu quero te dizer, Deus te abençoe, boa noite, tenha uma ótima semana. Daqui para frente eu não sei quanto tempo vai durar, quanto tempo vai demorar, mas o que o Senhor tem para fazer aqui nessa noite, Ele vai fazer. Se você quiser, amém, amado. Se você não quiser, amém, amado. Continuarei te amando. Mais uma dica: não fique fora dessa. O que requer de nós para experimentarmos o Espírito Santo? O que requer de nós para experimentarmos o Espírito Santo? Sabe o que? Convidá-lo. Convidá-lo. Dizer a Ele: entra em mim, Espírito Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Eu te recebo, Espírito Santo. Então eu quero fazer algo aqui. Eu quero chamar os líderes de em casa que venham aqui na frente agora, por favor. Líderes de em casa, pode soltar uma música aí. Isso, fiquem à vontade. Vocês dois líderes de em casa, também precisarei de vocês aqui. Amados, nós vamos agora entrar em um momento de ministração.
Nós vamos entrar agora em um momento onde o Senhor terá liberdade nesse lugar.